Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querida, a palavra se encontra hoje no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 19. O texto em que nós estamos meditando nessa manhã é um momento em que Jesus ele está descendo do Monte da Transfiguração, aonde diz que naquele monte houve a manifestação do poder de Deus. Diz que o rosto de Jesus se transfigurou. Pedro, Tiago e João estavam ali para testemunhar aquele feito. E diz que quando Jesus com os seus 3 discípulos está desce do monte, eles chegam embaixo e diz que existia um problema. Um pai com um filho, e esse filho estava passando por um problema. Esse filho ele era epilético, esse filho convulsionava. E diz que esse pai leva até os discípulos e os discípulos tentam orar, tentam ajudar aquela criança. Mas diz que os discípulos que oraram não conseguiram fazer nada. Então o pai daquela criança chega até Jesus e pede ajuda. E diz que Jesus ele dá somente uma ordem. Aquela criança não era enferma. Aquela criança não estava passando por um problema físico. Aquela criança estava passando por um problema espiritual. Era uma enfermidade causada por um espírito maligno. E diz que Jesus expulsa aquele espírito e aquela criança volta a ficar 100%. Os discípulos que estavam ali olhando aquilo, eles ficam com dúvida, ficam chateados, ficam pensativos. Eles chamam Jesus de lado e eles fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que a gente não conseguiu ajudar essa criança? Aqui, querido, Jesus queria ensinar os seus discípulos e essa manhã Ele quer nos ensinar. Existem coisas físicas que precisam ser tratadas no físico, mas existem coisas espirituais. E quando falamos de coisas espirituais, querido, não é no físico, é no espírito. Jesus olha para os seus discípulos e diz, não é possível fazer isso sem fé. Porque se você tiver a fé tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você dá uma ordem ao monte e esse monte vai sair do lugar. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos que a fé é algo necessário para que a gente possa entender as coisas físicas que estão acontecendo. Existe uma guerra travada no mundo espiritual e que se nós não estivermos atentos, a gente esmurece, a gente entristece, a gente é paralisado. E Jesus diz para eles, olha, e essa casta de demônio só sai com jejum e com oração. O que significa o jejum e a oração? É a busca de Deus. Quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais a glória de Deus ela se manifesta em minha vida. Então quando eu me disponibilizo para jejuar, matar a minha carne, mas o meu espírito, ele é vivificado. A presença de Deus, a glória de Deus. E quanto mais cheio da presença de Deus, querido, maior será o nível de autoridade. Então nós, como igreja, porque todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, você é a igreja. Não eu sozinho, mas o corpo, nós unidos, debaixo de uma cobertura, debaixo de um propósito, nós somos a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, quando nós estamos buscando, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, quando eu oro, quando eu jejuo, eu estou espiritualmente forte. E as coisas espirituais vão ser muito mais fáceis de ser vencidas. Então, nessa manhã, querido, a palavra para você é: busque a presença do Senhor. Lide com as coisas físicas no físico, mas também lide com as coisas espirituais no espiritual. Deus te chamou para ser testemunha dele, para fazer a diferença por onde você passar. Então, busque a presença. Cada dia mais, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, fique secreto, porque o Deus que te visitará em secreto, ele vai se manifestar de uma maneira poderosa. Deus abençoe, um dia de vitória.